Hoje no Revista Olímpia, a entrevistada que está no ar comigo é Cristina Prado Rodrigues. Cristina é graduada em turismo, especialista em administração hoteleira e mestre em administração de marketing de lugares. Cristina, muito obrigado por ceder essa pequena entrevista, seja bem-vinda. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço pelo espaço, para a gente colocar nossas ideias aqui para a cidade. Tá, joia. Cristina, antes a gente estava conversando aqui, você me disse sobre os seus planejamentos, as suas criações e desenvolvimento de projetos culturais, esportivos e consultoria que você já aplica em Olímpia e em outras cidades. Eu gostaria que você passasse essas informações do que você faz, quais são seus projetos, seus planos, principalmente para a cidade de Olímpia. Eu tenho uma experiência bastante grande na área de turismo, eu sempre me dediquei muito a essa área de educação também. Os últimos anos aí eu trabalhei no Senac, inclusive Águas de São Pedro, mas sempre com esse foco na área de turismo. E eu gosto muito de atuo com planejamento turístico municipal, ajudar as cidades no seu planejamento para ser um destino turístico. E também por ter ligação aí com duas entidades, uma de artesanato e outra de MOCIP, uma entidade civil, da sociedade civil, o nosso estatuto é aberto para desenvolver projetos na área de esportes, cultura, turismo, saneamento básico, tudo que se refere à Agenda 21, que nós chamamos, Então eu tenho uma facilidade muito grande para fazer projetos. Entendi. Cristina, por exemplo, eu tenho um hotel ou uma pousada e eu desejo desenvolver um planejamento para minha empresa ou algum projeto que traga mais retorno financeiro e social. Aí eu entro em contato com você. Qual que é o trabalho que você faria? Então, no caso assim, de empresa especificamente, a gente faz um diagnóstico da empresa, conversa com o empresário e vê a real necessidade dele, Agora, eu gosto muito de trabalhar na questão mesmo da junção de forças, Essa questão do associativismo também, que é uma área que eu atuo bastante. Então, para a Olímpia, por exemplo, eu tive conversando com amigos, o pessoal falando da situação de Olímpia, que haviam problemas, que a questão do turismo na cidade, que os turistas ficavam meio que perdidos, não tinham o que fazer, etc. E tal. Conversando, eu falei, olha, acho que a solução para a Olímpia seria nós criarmos um Convention Visitors Bureau. Aí nós elaboramos um projeto para a implantação desse convention, que na verdade ele existe desde o século XIX, ele foi criado nos Estados Unidos, que é justamente unir os empresários do setor de turismo para trabalhar a cidade como um todo. Então você trabalha o destino conjuntamente. Então, ao invés do hoteleiro ficar fazendo esforço sozinho para captar clientes para ele, o convention faz esse esforço. Então, você cria uma estrutura profissionalizada e o empresário cuida do negócio dele. Ele tem que cuidar lá do hotel, do restaurante, da sua agência. Ele vai estar cuidando do negócio, mas ele não tem tempo de pensar na atividade turística como um todo. Então, o convention ele faz esse papel de captação de novos negócios para a cidade no setor de turismo. Principalmente captação de visitors, que seriam os turistas, e captação de eventos, que é para trabalhar justamente a sazonalidade. Então, nós temos em Olímpia uma situação de que os hotéis ficam com uma baixa demanda durante a semana, dias de semana, e alguns meses do ano também que são bastante complicados. Então, para você driblar essa situação, essa estrutura do convention ele vai buscar novos turistas, vai buscar novas possibilidades e pensar em alternativas juntamente com os empresários que compõem o setor. Eu entendi, Cristina. É o que você falou, é uma soma de forças, Exatamente. Principalmente na área de turismo, quem faz parte de hotelaria, parte de gastronomia também, as empresas que desenvolvem treinamento para funcionários, trabalhadores da área de... são os garçons, são as camareiras, o atendente, etc. Que são profissões que até alguns anos atrás nem existiam em Olímpia. Nessa parte de desenvolvimento, de recursos humanos, vocês trabalham alguma coisa em cima disso? Vocês orientam? Tem algum parceiro? Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, ela precisa de uma palestra ou uma orientação voltada para os funcionários e para os diretores, os gerentes, Como funciona isso? Pela minha consultoria nós fazemos isso também, Desde treinamento, operacional, gerencial, palestras de conscientização. E no turismo isso é fundamental. Essa questão da formação da mão de obra
da mão de obra, dos profissionais, né, quem vai atuar com turismo, é fundamental, porque a qualidade hoje não é mais um diferencial, ela é obrigatória, né? Então você hoje tem que pensar muito nisso, no tipo de pessoas que vão estar trabalhando com você, pessoas que gostam de atender pessoas, porque turismo é trabalhar com pessoas, é trabalhar com gente. Então não dá para eu ter uma maquininha fazendo recepção de um hotel, uma maquininha para arrumar cama, né? Então, que vai estar lá o garçom, uma maquininha que vai servir mesa, que vai atender o cliente. Então, tudo isso a gente tem que pensar e são estratégias que nós temos que ter para que as empresas sobrevivam. Porque o que eu falo hoje, o turista, ele tem como escolher onde ele vai fazer sua diversão, seu lazer, suas férias. E hoje é muito fácil você comparar, né, os destinos, comparar o que os destinos oferecem e comparar questões de preço, comparar questões de qualidade. Então, a gente tem que estar sempre buscando isso no destino para que eles fiquem sempre tendo a sua demanda cada vez mais crescente. E você disse uma coisa interessante, né? Hoje o Olímpia já está num patamar mais profissionalizado, tem, além do Termas, tem outros investimentos e outros locais de entretenimento e de recepção que já começam a concorrer com os grandes pontos turísticos a termo nacional. Então, dentro desse complexo competitivo do turismo, que o brasileiro, com o passar dos anos, ele viaja mais, ele gasta mais, como você vê a Olímpia hoje no ramo turístico? Como você vê as empresas? O que você vê ainda que é um ponto fraco? O que você vê já que a gente conquistou que é um ponto forte? Qual a sua visão assim, hoje de Olímpia, principalmente nessa área de turismo? Bom, nós já falamos que Olímpia tinha potencial turístico desde 1996, para você ter uma ideia, né? Quando o Termas começou a despontar como um clube, na época era um clube apenas, e nós fazíamos muita aliar o Termas com o folclore, duas riquezas que nós temos aqui na cidade. Na época ninguém acreditou muito, né? De repente o turismo caiu de paraquedas aqui na cidade. Lógico que isso não é o recomendável tecnicamente falando. Então, se nós tivéssemos feito um planejamento, já quando o Termas começou a despontar, a cidade não teria sofrido, talvez, o que sofre ainda hoje, que eu percebo que há dificuldades de contratação de pessoal, né? Não há pessoas com formação, muitos empresários também entraram no negócio, no ramo, também sem ter conhecimento ou sem ter experiência, né? E isso, às vezes, dificulta, mas, ao mesmo tempo, está aí, né? Nós estamos com investimentos, o pessoal investiu, começou a acreditar, né, nesse segmento, que sempre foi um dos maiores segmentos econômicos do mundo, e é um segmento que não para de crescer. Então, hoje, o que eu vejo está em tempo. A minha única preocupação nós temos que ter estruturas que a gente consiga acompanhar a atividade, dê um suporte para isso, para que justamente o turista não nos deixe. Porque o que acontece com muitas cidades é que há uma explosão, há uma demanda fortíssima, de repente, do nada, a demanda começa a baixar. E a gente não sabe nem por que isso está acontecendo. E em turismo, a demanda é muito sensível. Ela desestabiliza por qualquer motivo. Seja por atendimento, seja por questões climáticas, seja porque apareceu um produto melhor. Então, o Termas hoje ele é aparentemente o único, mas isso não impede de que outras cidades também tenham uma estrutura como o Termas, né? Só você ter investimentos. Então, aí começa uma concorrência bastante forte entre os destinos, e é onde nós temos que ter a visão de nos anteciparmos aos problemas, né? Evitar que isso esteja acontecendo no futuro. Essa é uma verdade que você disse, Cristina. A gente vê outras cidades, principalmente ao redor de Olímpia, investindo em resorts também, né? E porque eles viram que é uma categoria, um ramo que dá um retorno. Só que não só a gente precisa conquistar o turista, né? Mas a gente precisa manter o número de turistas que a gente já consegue, né? Que a Olímpia consegue, e buscar um aumento, né? E na verdade o manter que é o difícil, né? Porque o turista ele vem uma vez, o que pode oferecer a ele agora para ele desejar voltar? Tem algo novo? Vai ser o mesmo hotel? É o mesmo parque aquático? Tem novidade? Não tem? Tem algum evento na cidade? Alguma feira? Então essas são ferramentas que eu acredito que faz o turista falar, vou voltar à Olímpia. O atendimento,
né, o acolhimento dos cidadãos, a orientação. Então, eu acredito que isso já envolve uma parte cultural também, não é só de conhecimento administrativo, digamos assim, que isso também é fundamental, né? Mas a Olímpia ele está sofrendo uma modificação cultural de cidade que era basicamente de agricultura, passou a ser uma cidade hoje turística, o comércio está crescendo também. Então, essa, na minha opinião, o que demora e onde a gente tem que estar a todo momento desenvolvendo e batendo a teclinha ali é nessa parte cultural, de mostrar que Olímpia precisa ser receptivo. Mesmo que a empresa ou a gente não ganhe diretamente com o turista, um determinado ramo, mas muitos ganham. E indiretamente o retorno vem para a cidade inteira, pelo menos é assim que eu acredito. E em cima disso aí, Cris, o que você pode dizer dessa parte de desenvolvimento, parte de cultura dos cidadãos olimpienses? Olha, o turismo, ele não só atua diretamente nas áreas específicas de hotelaria, gastronomia, transporte, né, e agenciamento, como também ele afeta, tem estudos que afetam mais de 48 segmentos. Então, na verdade, a atividade turística ela é boa para todo mundo. Se todo mundo souber trabalhar, em algum momento você vai estar ganhando dinheiro em cima do turista. Só que a gente tem que saber como fazer isso, né? Então, nós temos que atrair o turista para a cidade, a gente tem que ter atrativos aqui na cidade, não fazer com que hoje muita gente vem para o Termas e vai embora, né? Então não sabe nem que às vezes Olímpia existe. Então isso eu tenho dado de pesquisa que mostra isso, 98% dos turistas que vêm para a Olímpia vêm por causa do Termas. Então o nosso único atrativo hoje é o Termas. Agora nós temos que criar outros, né? Outras formas, outras coisas, criar estruturas de repente para receber eventos corporativos, que hoje as empresas buscam lugares diferenciados. Nós temos aí, né, o Termas, que é um ótimo diferencial, só que nós não temos uma estrutura hoje, por exemplo, de receber um congresso de médicos, que você fala em 5 mil, 8 mil pessoas. Lógico, nós temos que também ter pé no chão e saber o que nós temos hoje para oferecer. Mas é possível atrair eventos de pequeno porte, que são realizados durante a semana, que é justamente o período que nós temos baixa ocupação. Então, todo mundo está ganhando. Só que, para isso acontecer, todo mundo tem que estar unido, né? Os empresários têm que se unir e fazer alguma coisa a respeito. Não, com certeza. Você disse uma coisa que é uma das preocupações hoje que eu ouço muito também dos comerciantes. Eles veem o desenvolvimento e falam, como é que eu posso fazer parte disso? Como eu posso ter um pouco mais de retorno? Eu quero participar. E às vezes falta um pouco de conhecimento, às vezes falta um pouco de incentivo, ou o que você falou, né? Falta a união de um grupo de comerciantes, ou de pessoas, ou das indústrias, ou de investidores. Então, a respeito desse tema, os comerciantes de Olímpia, o que você acredita que falta a gente trazer para o comércio olimpiense, ou ações, ou projetos para o comércio, para desenvolver também o comércio local e a população de Olímpia, para que elas possam consumir mais, fidelizar, né, digamos assim, e de uma certa maneira captar os turistas, que ao mesmo tempo que estão aqui do lado, está ali no nosso no Termas, né, está no nosso quintal ali, no nosso playground ali, eles às vezes não fogem muito do gasto que é hotelaria, gastronomia, né, e algumas outras áreas. O que você acha que falta, ou que uma atitude assim, dessa área do comércio local? Bom, acho que primeiramente o que falta é de conhecer esse turista, primeiro, né? Porque até hoje eu não vi nenhuma pesquisa. Agora, como a prefeitura contratou uma empresa para fazer o plano diretor de turismo, elas vão ter que fazer uma pesquisa do perfil, quem é esse turista nosso. Eu não conheço a pesquisa, mas eu fiz pela minha empresa voluntariamente, tenho comigo os dados, de perguntar para o turista o que ele gostaria de fazer aqui em Olímpia, né? Você tem que perguntar isso para ele, olha, além do Termas, você gostaria de fazer mais alguma coisa? Porque de repente a pessoa vem para cá e fala, não, meu único interesse é o Termas, e o que você vai fazer com isso, né? Então, deixa ele vir curtir o Termas, a gente tenta aproveitar, de repente, assim, um pouquinho disso. Mas se ele declarar, como ele declarou na pesquisa que eu fiz, que ele gostaria de fazer determinadas coisas, e dentre essas coisas está a questão de compras, porque o turista gosta de comprar, né? Então, agora a gente tem que saber o seguinte, que horas que esse turista está disponível? Se ele vem para o Termas, né, nós temos que pensar nisso. Se ele vem para o Termas,
com certeza ele vai ficar o dia todo no Termas, porque o Termas é o equipamento de lazer diurno, ele não funciona à noite. Então, bom, se ele fica o dia inteiro no Termas, que horas que ele vai ter disponível para fazer compras? À noite, provavelmente. Ele fica algum período do dia disponível? Né? Que dia que é esse? De repente ele pode falar assim, domingo de manhã eu não vou para o Termas, porque já estou indo embora meio-dia dos hotéis, que é uma outra estratégia também, né? Se eu tenho um turista que ainda passa o dia que ele poderia passar o dia todo de domingo, por que eu faço a saída dele do hotel ao meio-dia? Será que eu não poderia estender um pouco mais essa saída dele para ele permanecer mais tempo na cidade? Mas são estratégias que somente os empresários vão poder concordar ou não com isso, né? Eu já tive em cidades, eu morava em Águas de São Pedro, que acontecia isso. Os hotéis davam a saída meio-dia, o turista ficava perdido na cidade porque não tinha onde ficar e não consumia na cidade, ia embora para São Paulo, de onde ele mais vinha. Então, por que não permanecer mais tempo na cidade? Então, são estratégias que eu estou falando, né? Então, o que ele gostaria de fazer? Do que ele sente falta? Eu tenho esses dados de pesquisa, né? Mas eu, como consultora, né, tenho uma estratégia também. Então, é preciso conhecer o turista. Antes de pensar em qualquer coisa, eu não posso tirar da minha cabeça. Eu tenho que consultar o meu cliente, né? Falar, olha, o que você gostaria de fazer aqui em Olímpia? O que a gente pode estar oferecendo para você? Você quer fazer passeio? Você quer conhecer a cidade? Você quer comer uma comida diferente? Você quer fazer compras? É ele que vai dizer para a gente. Entendi. Esse era o tema que eu ia abordar com você. Você tem essas informações, você disse que já fez essa pesquisa, e é aquela pergunta que todo comerciante deve se fazer, né? É a pergunta que não quer calar. Então, eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto e deixar o espaço para que você fale sobre sua empresa e aqueles que tiverem interesse, os empresários, os comerciantes ou uma associação, tem interesse em entrar em contato com você para maiores informações, que você passe as maneiras que a gente possa te encontrar. Ok. Bom, a minha empresa é a Onyx Assessoria, Consultoria e Desenvolvimento Humano. Meu telefone celular, que eu acho que é mais fácil de me encontrar, é 17 9759 5069. Mas eu gostaria muito de que essa proposta do Convention Bureau, que realmente ela vingasse. Que eu acho que a melhor forma de eu ajudar a cidade seria através dessa estrutura, que a gente poderia trabalhar com todo mundo sairia ganhando, e seria um investimento baixo para os empresários, né? Ao invés de eu estar trabalhando um por um, ou pensando só comércio, então a gente pensar todo mundo junto seria uma forma bastante legal e que eu gostaria muito de estar ajudando a cidade nesse sentido. Com certeza, eu desejo sorte, sucesso para essa convenção que você quer desenvolver. Eu acredito que é questão de tempo, porque é de interesse de todos os investidores de turismo em Olímpia. E seria um passo a mais, né? um degrau a mais que a Olímpia conseguiria conquistar profissionalizando o seu ramo de turismo, né? E agradecer a sua presença, agradecer por você ter cedido esses minutos dessa correria que deve ser, né, a tua área profissional, e gostaria de deixar esse espacinho, os minutos finais que você quiser concluir, porque como é voltado para essa entrevista para a área da internet, né? A gente tenta não estender muito, né? Que é um público diferente de rádios, de revistas, né? Então, deixo aberto suas considerações finais. Só agradecer também por esse espaço e dizer assim que eu fico muito feliz de ver a cidade hoje dessa forma que está, de ter feito essa opção por turismo, e reforçando que turismo não é uma opção de curto prazo, né? Ela é de longo prazo, e desde que nós fizemos essa opção, a cidade vai ter que continuar com isso durante muitos anos, porque o investimento é muito alto, né? Quem é investidor da área sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem que preservar isso e manter essa atividade sempre em alta para que todo mundo saia ganhando. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Cristina. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais essa entrevista. Um abraço a todos.